amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo espírita. Eu desejo, que Deus encha vossos lares de prosperidade e alegria também. Se você, meu irmão, está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e faça parte dessas reflexões semanais conosco. Gente, hoje o nosso estudo é muito importante e eu tenho certeza que ele alcança muita gente. Por quê? Porque o tema central diz assim: por que o mal prospera e o bem padece? Isso tem sido a dúvida de muita gente, que diz, olha, pessoas arrogantes, pessoas sensuais, desrespeitosas, que se sentem dono de tudo e de todos, na existência estão aí, prosperando bastante, e a grande maioria que segue no caminho do bem, que busca o equilíbrio, que busca respeitar os demais, passam por várias dificuldades. Então, gente, essa é uma dúvida que reflete uma aparente, injustiça divina e também uma certa indiferença por parte de Deus. Por que isso acontece? Como é que acabam a existência e essas pessoas terminaram a existência prósperas, apesar de ter disseminado tanto mal aqui na jornada terrena? Então a filosofia espírita, nos trazendo o conceito da reencarnação, nos clareia, nos abre o horizonte do entendimento para esse tipo de questionamento. Gente, sem o conceito da reencarnação, não dá para explicar, volto a dizer, essa aparente injustiça divina que deixa com que essas pessoas que não buscaram aquilo que alimenta a alma, prejudicaram a si, prejudicaram a muita gente com essa falsa ilusão de que tudo podem e terminam realmente a existência prósperas do ponto de vista simplista, principalmente material. Os espíritos dizem assim: é preciso estarmos atentos que somos os construtores de nossas alegrias ou de nossas desventuras. É isso que nos ensina a filosofia espírita. Então veja a colocação dos espíritos nesse tema nosso. Eles dizem assim: no uso da liberdade e no exercício do livre-arbítrio, faz o homem suas escolhas baseadas nos valores em que acredita. E muitas vezes, na maioria das vezes, esses valores divergem diametralmente dos ensinamentos do Cristo, que nos recomenda que não façamos aos outros o que não desejamos para nós. Então, passa-se uma existência inteira plantando a discórdia, a desonestidade, a sensualidade sem limites, os vícios de toda ordem e, aparentemente, a abundância dos bens materiais lhes dão a sensação de que são inalcançáveis nos desvarios que os comandam. Vejam, a espiritualidade vai mais profundamente na questão. É isso. Muitas vezes, essas pessoas que os desvarios comandam em toda a ordem de viciações, terminam assim a existência tendo feito esse plantio. E muitas vezes é isso. A abundância material lhe dá essa sensação de que são inalcançáveis. E o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente por nossa filosofia? Diz assim: desencarnam assim mais vazios do que chegaram e, travando contato com a nova realidade, passam a compreender que nada fizeram que lhes aproveitasse a alma, como recomendava Bezerra de Menezes, e sentem a dor moral mais pungente, a sensação do tempo perdido, rogam então nova oportunidade de recomeço. E aí, com certeza,
expiarão as dores causadas e que não foram alcançadas pela justiça humana. É a colheita após o plantio desregrado. Veja que esse espírito amigo nos dá uma clareza do que acontece após a existência física daquela aparente prosperidade do mal. Então é isso. Grande parte das pessoas diz exatamente assim. Por que esse mal vem prosperando tanto? Por que essas pessoas só se dão bem? Não é? Fazem de tudo, de todo desregramento e estão aí, terminando a existência super bem. Gente, não tem nada de super bem. O espírito colhe, como dizia o apóstolo Paulo, exatamente daquilo que plantou. Então, olha aí, um detalhamento da espiritualidade amiga sobre a condição desses que aparentemente prosperaram quando retornam ao mundo espiritual. É uma dor moral, gente, pungente. Por quê? Porque tem a sensação do dever perdido, do tempo perdido e que não aproveitaram nada, absolutamente nada da existência. É como diz o Espírito Emmanuel, são aquelas existências praticamente perdidas. E aí sim, esses espíritos tomando consciência do mal que praticaram, do falso poder em que acreditavam e dessa pseudo-prosperidade que angariaram aqui no plano terreno, travando contato com a nova realidade espiritual, passam sim, quando se arrependem verdadeiramente, a desejar uma nova oportunidade reencarnatória. É por isso que vemos aí muitas pessoas trazendo na jornada graves dificuldades e que, se a causa não foi no hoje, exatamente foram das escolhas do ontem. Então, gente, em matéria de justiça divina, não há erro, não é? Tudo fica registrado. E eu fui buscar um textinho do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expia hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Gente, esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo é muito esclarecedor, porque a grande maioria dessas pessoas que desencarnaram na prosperidade do desequilíbrio, do desrespeito aos semelhantes, que utilizaram-se de sensualidade extrema, desrespeitando a si e aos outros, normalmente, quando reencarnam, num processo duríssimo de expiação, se julgam abandonados pela divindade, se julgam desprezados por Deus e, o que é mais grave, se sentem injustiçados por estarem expiando das suas escolhas do passado. Então, poucos são aqueles que reencarnam e dizem assim: abençoado o sofrimento que me alcança, para que eu repare meus desvarios de outra existência. É isso. Porque, gente, expiar dói e dói bastante, não é? Principalmente porque nem sempre temos a honestidade, a força moral necessária para compreender que nós fomos os causadores desses mesmos infortúnios. Então, que não pairem mais nenhuma dúvida na mente e no coração de vocês quando vislumbrarem esses espíritos ainda trilhando pelo caminho do desequilíbrio, da arrogância, da prepotência, da desonestidade e de tudo isso que já citamos, e aparentemente prosperando aqui na matéria. Parece que tudo flui a favor dessas pessoas. Gente, é uma grande areia movediça a liberdade
com um arbítrio mal utilizado. Vão escolhendo, vão optando, vão agindo de acordo com seus desequilíbrios, para mais adiante, travando contato com a realidade de espíritos imortais, frente a frente com a própria consciência, porque na consciência estão escritas as leis divinas ou naturais, vai pedir sim uma nova oportunidade reencarnatória e muitas vezes a custo de lágrimas profundas, hão sim de resgatar e reparar todo aquele mal que fizeram na grande ilusão das oportunidades que nos ofertam o mundo das formas. Gente, não é por acaso que na oração dizemos assim: não nos deixeis cair nas tentações. Exatamente por isso, porque na nossa fraqueza moral, muitas vezes não fazemos a opção mais adequada, mais justa e que aproveite a nossa alma. E aí os espíritos superiores nos dizem assim: então, meus irmãos e meus amigos, é profundamente recomendável que estejamos certos da justeza das leis divinas, que perfeitas regem todo o plano do universo e não nos deixa isentos de nossas faltas. Alcançam a todos invariavelmente cedo ou mais adiante, mas sempre o equilíbrio se restabelecerá para que a vida siga pujante e feliz. Gente, enquanto aqueles que desequilibraram a si e aos outros não trouxerem o reequilíbrio para a sua existência, a existência não será nem pujante, nem feliz. Em matéria divina, de justiça divina, nada fica apagado. Tudo fica registrado. Então, cedo ou mais adiante, todos nós, invariavelmente, porque a lei divina alcança a todos, assim, gente, de expiar as escolhas que fizemos e assim de mais adiante, por isso que falamos lá no início, sem o conceito da reencarnação, fica uma equação insolúvel, essa questão central do tema. Por que que essas pessoas, mais temporariamente, estão prósperas? O mal campeia e o bem padece, por falta do entendimento que nós temos essas vidas sucessivas e o que se não se resgata numa, há de se resgatar na próxima, para que se faça o equilíbrio do bem que precisa ser novamente estabelecido para aquele que errou e para aquele que lhe sofreu as consequências e os abusos. Então, Deus não nos condena para sempre, mas muito pelo contrário, nos oportuniza novas existências, a fim de que os erros cometidos que não sejam eternamente punidos, mas que passem pelo estágio do arrependimento, da expiação e da justa reparação. É esse o entendimento que nos traz a filosofia espírita. E aí eu deixo como brinde para o nosso estudo duas frases importantíssimas. A primeira, do espírito Joana de Ângeles, que diz assim: no interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. É o resgate, não é? Para que a nossa luz brote, é preciso que muitas vezes a dor que ensina e o sofrimento que corrige nos faça essa lapidação interior para que possamos novamente trilhar o caminho que está nos destinado e nos tornarmos um dia luz. E a outra frase vem do Buda, que dizia assim: o sofrimento vem de causas específicas, como citamos aqui no nosso estudo, e extinguindo as causas, os sofrimentos desaparecem. É isso. Se nós não queremos, gente, sofrimento,
que não plantemos as causas do sofrimento, não é? Então, quando a gente ataca a causa do sofrimento, diz o Buda, qualquer sofrimento desaparece. Então, naturalmente, a gente foca muito na consequência, não é? Nos efeitos do sofrimento que nos causa muita dor. Mas é preciso, com coragem, como diz o Buda, examinar as causas específicas que nos geraram os sofrimentos. E aí vamos compreender que precisamos tirar essas causas das nossas mentes, dos nossos corações, para, como dizia Joana, termos uma vida novamente pujante e feliz. Espero que tenham gostado desse estudo, dessas reflexões, para que não parem essas dúvidas diante de Deus que nos é soberanamente justo e bom. E se Ele assim o permitir, próximo sábado estaremos novamente aqui no canal para mais uma reflexão espírita. Paz e luz a todos.